A seleção espanhola foi derrotada pela Colômbia no amistoso prévio a enfrentar a seleção brasileira na próxima terça-feira aqui na capital espanhola. É verdade que a seleção espanhola entrou em campo com um time totalmente reserva, ou praticamente reserva. A gente deve ter apenas um ou nenhum dos jogadores que começaram a partida contra a Colômbia enfrentando o Brasil na terça-feira. Uma seleção espanhola que jogou num ritmo muito mais baixo do que a gente está acostumado a ver essa seleção jogar e que contou com alguns muito bons minutos da Colômbia, principalmente no início do segundo tempo, que propiciou ao time sul-americano encontrar o gol e sair com a vitória nesse amistoso que aconteceu na Inglaterra, no Estádio Olímpico de Londres, onde a seleção da Colômbia, como eu dizia, venceu a Espanha por 1-0. Primeiro, destacar que a seleção espanhola, como eu disse, entrou em campo com o time reserva. O time que vai entrar em campo contra a seleção brasileira na terça-feira deve ser um time que não contará com nenhum jogador que começou a partida hoje contra a Colômbia. Talvez o lateral esquerdo, Grimaldo, que foi um dos melhores em campo com a seleção espanhola, repita. A gente pode ter também a repetição de algum dos meio-campistas, talvez Mikel Merino, mas a verdade é que a seleção que vai disputar a partida contra o Brasil, o amistoso contra o Brasil, no estádio Santiago Bernabéu, deve ser uma seleção espanhola bem diferente do que a gente viu no jogo contra a Colômbia. Por exemplo, Dani Carvajal foi reserva no jogo, não disputou nenhum minuto. Rodri, o melhor volante do mundo, que soma 60 jogos sem perder entre seleção espanhola e Manchester City, não teve nenhum momento em campo. A seleção espanhola terminou o jogo, é verdade, com o trio de ataque que se imagina que possa ser o trio de ataque titular contra a seleção brasileira, com Lamine Yamal de um lado, Nico Williams de outro e na frente o Álvaro Morata. Esse foi o trio que terminou o jogo da seleção espanhola, mas não foi o trio de ataque que começou a partida. Inclusive, o técnico da Espanha fez todas as substituições possíveis, colocou os dois goleiros reservas para jogar. O Unai Simón, que deve ser o goleiro titular contra o Brasil, não disputou nenhum minuto, então foi uma seleção espanhola diferente do que a gente vai ver no Bernabéu na terça-feira. Foi uma Espanha que, como de costume, ficou muito com a bola, tentou ser vertical, mas a verdade é que não conseguiu machucar mesmo a seleção da Colômbia, que terminou a partida chutando mais vezes no gol e encontrando o gol na segunda parte com uma grande jogada de Luiz Díaz, que foi o melhor jogador da Colômbia em campo. Foi uma jogada dele para cima do Vivian, o defensor, o zagueiro que estava estreando com a seleção espanhola, jogador do Atlético de Bilbao, que não conseguiu segurar o jogador do Liverpool, que fez uma grande jogada, cruzou a bola para a área, que terminou num belíssimo gol de Muñoz para a seleção da Colômbia. A Colômbia, que não contou com alguns dos seus principais jogadores na primeira parte da partida, e o jogo realmente mudou no segundo tempo com a entrada de James Rodríguez, que fez bons minutos com a seleção da Colômbia e mudou um pouco a cara do time sul-americano. A Colômbia sai dessa partida com uma vitória sobre a seleção espanhola, uma seleção colombiana que faz uma boa classificação para a Copa do Mundo de 2026, é a terceira colocada na tabela de classificação da América do Sul, classificatório para a Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá, e que está 3 posições à frente da seleção brasileira, que é a 6ª colocada nesse momento. A Colômbia também não fez um jogo com uma grande intensidade, mas conseguiu impor nos seus contra-ataques, se impor sobre uma seleção espanhola que, é verdade, como já falei, uma cara bem diferente do que a gente deve ver na terça-feira contra o Brasil, quando a Espanha vai jogar a partida em casa e tudo indica que terá uma pressão maior para ser uma seleção mais intensa do que a gente viu contra a seleção da Colômbia. Destacar também na seleção espanhola, a expectativa era de que Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona, fosse titular nesse jogo. Ele não foi, tudo indica que será na partida contra o Brasil, mas ele teve minutos nesse jogo com a seleção espanhola e se tornou o defensor mais jovem a estrear com a Espanha, com 17 anos e 2 meses. Para vocês terem uma ideia, a seleção espanhola que entrou em campo com a Colômbia foi
Davi Raya no gol, o goleiro do Arsenal. Na lateral direita, Pedro Porro, a dupla de zaga Vivian e Laporte. Na lateral esquerda, Grimaldo. Meio de campo, Zubimendi e Merino. Sarabia, Gerard Moreno e Oyarzabal, ou seja, nenhum ponta escalado no time titular, e Rossello sendo a referência da Espanha. Essa seleção espanhola escalada para esse jogo contra a Colômbia, talvez a gente tenha a repetição de Grimaldo, que, como eu disse, foi muito bem. O lateral esquerdo, pode ser que ele seja o único que repita na escalação que a gente deve ter da Espanha contra a seleção brasileira, que vai ser mais ou menos essa aqui. O Unai Simón no gol, ele é o goleiro titular da seleção espanhola. Carvajal na lateral direita. A dupla de zaga, tudo indica que será Lenormand com Pau Cubarsí, o jogador do Barcelona que estreou hoje. Aí a dúvida na lateral esquerda entre Grimaldo e Cucurella, que não jogou a partida de hoje. O meio de campo será com Rodri, o melhor jogador espanhol no último ano e continua sendo Rodri, junto com Fabián e Sancet. O Sancet, que é um jogador que tem características, digamos, parecidas com o Pedri, e deve fazer essa função de meio-campista. E aí, contra a seleção brasileira, a Espanha deve jogar com 2 pontas, Lamine Yamal, Nico Williams e na frente Álvaro Morata. Então a gente deve ter uma Espanha bem diferente dessa que enfrentou a Colômbia, já no time titular, que vai enfrentar a seleção brasileira na terça-feira no estádio Santiago Bernabéu.